Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. A partir de agora, na sua TV F7, conheça um pouco mais. Não adianta se falar com vocês sobre um tema específico, que no máximo vocês vão aprender sobre aquele tema, no máximo. Então é preciso que vocês aprendam, e é um tema que eu tenho certeza que durante o curso todo ele falou bastante com vocês. Então, por causa disso, o mais importante é vocês aprenderem a ler a Bíblia com ferramentas, tendo na cabeça de vocês ferramentas que levem vocês a saber interpretar corretamente qualquer tema bíblico, independente de um assunto. Não adianta aprender um assunto, quer dizer, não adianta não, é bom, mas aprendeu aquele assunto e os milhares de outros assuntos. Então, nós vamos tentar falar um bocadinho sobre isso. Mas para isso é preciso que vocês, mais do que ouvintes, sejam participantes. Que ninguém ouvinte consegue aprender. Ainda mais com a idade que a média aqui tem. Depois dos 40, é muito difícil entrar na cabeça de alguém coisas diferentes daquilo que foi sedimentado ao longo da vida dele até os 40. O próprio HD do cérebro vai sempre resistir àquilo que contrariar o que entrou até então. Isso em todo e qualquer assunto, em todo e qualquer tema. Mesmo você querendo aprender, quanto mais que as pessoas resistem. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e lessem, são 3 regras de hermenêutica. Viu por que é bom não ter o microfone? São 3 regras de hermenêutica bíblica que serve para todo e qualquer assunto. Eu sempre falo nelas. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e lessem o Salmo 119, versículo 160. Em seguida nós vamos ler Atos 17, 11 e depois nós vamos ler 2 Coríntios 13, 8. Vamos ler esses 3 versículos e vamos ver o que eles nos ensinam. Quem já achou, lê o Salmo 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Isso é em algumas versões. Temos várias outras versões, como a tradução brasileira. Deixa eu fazer um corte logo. Sempre perguntam isso, qual é a melhor tradução bíblica? Bom, se você falar melhor, em português, a melhor é a Almeida Fiel, em português. Mas quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, eu vou comprar Almeida Fiel então. Mas a Almeida Fiel, que é a melhor, está cheia de erros. Não existe nenhuma tradução perfeita. Nenhuma. Por quê? Todas passam pela mão do homem. E tudo que passa pela mão do homem é deturpado. Eu vou mostrar, é justamente por isso que nós precisamos de aprender regras que nos façam enxergar pela própria Bíblia aonde a mão do homem deturpou o sentido ali. É justamente por causa disso. Entendido? Primeira coisa que nós temos que ter firme, mas muito firme, de uma firmeza inabalável, que ali está a palavra do Eterno. Se você não tem isso, tudo o resto é perda de tempo.
a igreja para você vira simplesmente um local de encontro social, de ver os amiguinhos, de ver as amiguinhas. Só isso. Se você não tiver essa certeza, você perde tempo. Bom, depois que você tem esta convicção de que ali está a palavra do Eterno, aí você tem que aprender uma outra coisa que aparentemente desdiz isso, mas não desdiz, que é, ali está cheio de erros. Erros não do Eterno, não do Espírito Santo quando inspirou os homens a escreverem, mas da mão do homem. Porque ali, tudo que foi escrito ali, foi escrito, conforme se costuma dizer, a quatro mãos. Foi escrito por inspiração perfeita do Espírito Santo e pela mão imperfeita de homens. E depois que foi escrito, milhares de homens foram traduzindo, outros traduzindo. Hoje estamos centenas e centenas e centenas de traduções, umas sobrepostas às outras. E cada um que traduz buscando traduzir de acordo com o seu pensamento. Cada editora, quando ela encomenda tradutores de uma nova Bíblia, ela é editora, né? Então, é um CNPJ, é uma empresa, ela visa lucro. Todas as editoras são agregadas a alguma denominação, toda. Então, quando a editora ela se propõe a trazer tradutores para traduzir as suas Bíblias, ela já está presa a uma doutrina da denominação que a criou. E por tê-la criado, vai comprar o estoque daquilo que ela produzir. Mas para que aquela denominação compre o estoque daquilo que aquela editora vai produzir, é preciso que aquela editora traga tradutores para traduzirem de acordo com o pensamento daquela denominação. Senão, não vai servir. Então, vocês veem como as coisas são feitas. Vocês, às vezes, ficam chocados em ver isso. E isso vem sendo feito ao longo das décadas e décadas e décadas. Mas é justamente nisso, e aí vocês veem as disparidades das traduções. Mas é justamente nisso, eu analiso isso, eu me debruço constantemente sobre essas coisas. Por isso, toda vez que sai uma tradução nova da Bíblia, que eu sei que sai eu vou lá e compro. Minha mulher reclama que não tem mais lugar na minha casa para botar a Bíblia. Mas eu vou lá e compro. Para quê? Para confrontar com as outras. E quando você faz isso, você vai notando as disparidades. Sempre coisas que aos olhos dos leigos, o leigo não nota. Mas é nos detalhes que a verdade e a mentira se mostra. Daí os americanos terem uma frase que eles costumam dizer que o diabo mora nos detalhes. Mas e outros já dizem que Deus mora nos detalhes. Porque a verdade, tanto a verdade quanto a mentira, são reveladas nos detalhes. No grosso das coisas, todo mundo fala a mesma coisa. Se você toma um depoimento, manda 10 pessoas deporem sobre o que viram, o foco grosso, as 10 vão dizer a mesma coisa. Agora você começa a perguntar isoladamente, um a um, os detalhes. Você vai ver que dificilmente você vai ter 10 depoimentos idênticos. Porque é nos detalhes que as coisas se sobressaem. Então, o leigo, principalmente, quando ele lê a Bíblia, ele lê aqui,
o outro lê, o outro lá. Eles não percebem os detalhes, mas são pequenos detalhes que mudam completamente uma doutrina. E é assim que as editoras trabalham propositalmente, cada uma pelos seus interesses, nas traduções das Bíblias. Isto é uma verdade que não adianta vocês tentarem se chocarem com isso e achar, porque é verdade. E sabendo disso tudo, e trabalhando e vendo isso tudo, cada vez mais eu não tenho a menor dúvida de que ali está a palavra do Eterno. A palavra da... Mas como? Como? Porque eu vejo o quanto o Eterno sempre soube que nós homens faríamos essas coisas e como que ele já tomou providências na própria palavra para que quem quisesse viesse pela própria palavra poder investigar e descobrir esses erros. É por isso que quanto mais eu vejo essas adulterações, mais eu tenho certeza. Eu vejo as adulterações. Mas como que eu vou ver as adulterações? Toda adulteração só é válida eu dizer que ali ou aqui foi adulterado pela própria palavra. Não é porque disse, fulano disse. Não, não. É a própria palavra quem tem que me mostrar que ali foi adulterado. Então, quando eu vejo a própria palavra, ela se auto-investigando e ela se auto-revelando, aí eu vejo a mão do Eterno ali. Entendido isso? Então vamos começar lendo esses três. Por isso é que eu acho que isso é mais importante vocês saberem do que qualquer assunto específico. Vamos ver, vamos ler. Então, já foi lido o Salmo 119, versículo 160, numa versão. Quem lê em outras versões, como quem lê na tradução brasileira e outras, tem umas 4, que elas, ao invés de lerem como o irmão que leu lê, ela grafa: a soma da tua palavra é a verdade. Muda. Ou seja, o que ela está dizendo na verdade é que em cada tema, em cada assunto, a verdade vai estar na soma, no total daquilo que a palavra revela sobre aquele assunto específico. Não é num versículo específico, não é num capítulo, mas na soma. E é por isso que o Eterno providenciou vários e vários homens escrevendo, muitas vezes sobre o mesmo assunto. Para quê? É justamente por causa disso. Para que haja o confronto e você confrontando, você possa chegar à conclusão aonde que adulteraram isso, aonde adulteraram aquilo. Muitas vezes as adulterações são involuntárias. É porque a questão é difícil mesmo de traduzir. Traduzir coisas que foram escritas há quase 4.000 anos, outras há 2.000 anos, numa linguagem totalmente distante, costumes totalmente diferentes, e fica muito difícil. Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é outra coisa que é importantíssimo vocês não esquecerem. Toda a Bíblia foi escrita, toda em letras maiúsculas, toda em letra maiúscula, sem pontuação nenhuma e sem espaço entre as palavras. Assim, ó. Então, o intérprete, ele quem vai decidir aonde ele vai botar letra maiúscula ou letra minúscula, e só isso muda muita coisa. Muita coisa que vocês encontram com E maiúsculo se referindo ao Espírito Santo, outros entendem que ali não estava falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do homem, e bota com E minúsculo. Basta que vocês confrontem as traduções. Mas quem vai decidir isso? É o tradutor, porque nos originais veio tudo em maiúscula. Tudo em maiúscula.
Então, quando vocês brigam, não, aqui é o Espírito Santo porque aqui está com E maiúsculo. Está com E maiúsculo por quê? Aquele tradutor daquela versão que você está lendo resolveu o que é. Mas começa a pegar outras traduções do mesmo versículo que você vai encontrar com E minúsculo, muitas vezes. A mesma coisa, aqui anjo do Senhor está com A maiúsculo, então está se referindo ao Salvador. Aí você vai, em outras versões está com A minúsculo, e assim vai. E isso faz toda a diferença sobre quase todos os assuntos. Bom, isso tudo fica a cargo do tradutor, do pensamento do tradutor, da axiologia do tradutor. Então, primeira regra é essa daí do Salmo 119, 160. A soma da tua palavra é a verdade. Então, eu sempre vou encontrar a verdade. Quando eu estou pesquisando um determinado assunto, eu vou pesquisar tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Quando eu acabar, depois de eu separar tudo isso e analisar isso em conjunto, aí eu vou ter a verdade sobre aquele assunto. Semelhantemente, vai nos dizer com outras palavras, o segundo versículo que eu pedi que vocês lessem, que é Atos 17:11, dos bereanos. Como é que está escrito aí? Estes foram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, esses primeiro, o início do versículo mostra, eles creram na palavra. Primeira coisa. Depois que eles creram na palavra, eles tiveram a certeza que eles estavam com a palavra do Eterno nas mãos, nós vamos examinar tudo isso aqui, vamos confrontar. Tem traduções que traduzem confrontando as coisas, que é exatamente o que o versículo anterior de Salmo 119, 160 manda fazer. Ok? E vamos ler o terceiro, 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos com a verdade, senão pela verdade. Exatamente. Tudo que está ali é a verdade. Mas dentro desta verdade existe a verdade. Então nós temos que buscar a verdade dentro desta verdade. É nesta verdade que nós temos nas mãos que nós temos que buscar a verdade. Então, isso nós temos que ter em mente, solidificado em qualquer que seja o assunto que nós estejamos estudando e pesquisando. Bom, já falamos das editoras, já falamos dessas regras de hermenêutica. E agora nós vamos ver alguma coisa na prática como isso funciona. O reverendo Francisco com certeza já ensinou bastante a vocês sobre essa questão do nome. Muitos já acharam que hoje talvez não. Quem já está se formando, não. Mas, pelo menos no início, com certeza, todo mundo achou que ele estava inventando moda. Né? Eu estou aqui que eu digo, em igreja, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Nunca escutei, agora vem. Vamos ver. E eu vou mostrar a vocês que a Bíblia por si só, ela sempre falou do nome e da pronúncia do nome. Vou mostrar agora a vocês, não usando o teólogo tal, porque se vocês forem pegar 10 teólogos sobre essa questão do nome, cada um vai dar uma versão a vocês. Cada um vai dar. Por isso, o que importa é aquele que a Bíblia dá. Por isso que eu fiz vocês lerem esses 3 versículos. É aprenderem a jogar fora o que grandes nomes, fulano diz, Beltrano, não importa. Vocês têm que ver o que a palavra da verdade diz a vocês. Aí vocês não vão ter dúvida e vão debater aquilo com quem quer que seja, independente dos títulos que tenham.
Títulos são dados por homens. Ok? Então vamos ver. A questão do nome. Alguém comece... Bom, antes disso, eu separei aqui. Tem lá também. Aqui. Nós chamamos de Yahu. Isso aqui eu grafei assim, mas vocês podem grafar da forma que quiserem. Né? Porque isso aqui é um aportuguesamento da pronúncia. Hoje, o nosso alfabeto, né, ele permite que você grafe exatamente esta pronúncia de formas diferentes. Se eu escrever assim, eu vou ler Yahu. Se eu escrever aqui com I, eu vou ler Yahu do mesmo jeito. Se eu, ao invés de H, eu botar 2 R's aqui, eu vou ler do mesmo jeito. Se eu tirar esse H aqui e botar um acento no U, eu vou ler do mesmo jeito. Então vocês têm que aprender que pronúncia, vocês têm liberdade de escrever do jeito que quiserem, desde que aquela pronúncia não seja alterada. Ok? Bom, é o caso do meu nome. Meu nome é Marcos, com U. Vocês vão encontrar Marcos com U, vocês vão encontrar Marcos com O, vocês vão encontrar Marcos, e assim vai. Tudo vem da mesma raiz latina. Então, o nome está ali. Vocês vão encontrar gente que diz que isso tudo é bobagem, principalmente aqueles que não conseguem alcançar isso. Isso é bobagem. Meu pai, meu avô, meu tataravô, tudo falava Deus e falava Jesus e foi tudo bem. Primeiro, Deus é uma palavra que foi inventada bem depois da Bíblia. Bem depois. Foi uma palavra inventada, com propósitos certos. E Jesus é um nome latino. Isso tudo, com certeza, o reverendo já explicou bastante a vocês. Então vamos ver como que a Bíblia nos encaminha. Outro que a grande massa diz que o nome foi perdido, a pronúncia do nome. A grafia do nome não há discussão. Não há. Ninguém, 100%, diz que os originais, está aqui o nome. Yud-Re, Vav-Re. Está aqui as 4 consoantes hebraicas, Yud-Re, Vav-Re, que aportuguesando vai dar YHWH. Então isso é uma coisa que ninguém discute. Não tem como discutir, porque está lá no papel, grafado. Então, que o nome se escreve assim, e o aportuguesamento do nome é assim, aqui já é o aportuguesamento do homem, do nome, porque a grafia hebraica é essa. Isso é indiscutível. Mas o que se discute é como se pronuncia esse nome. Aí o pau quebra e ninguém chega a um acordo. Os testemunhas de Jeová vão mostrar por que aqui se lê Jeová. E outros vão, e outros vão, e outros vão. Mas temos um grupo grande de judeus messiânicos, e eles, como judeus, eles sabem melhor do que todo mundo. E os judeus messiânicos espalhados por aí, todos eles dizem que aqui se lê, não aqui, mas no nome do filho, ao invés de aqui, ao invés de Yahushua, ali está Yahudá, em algum lugar aqui, está ali escrito. Ao invés de Yahushua, eles dizem que é Yeshua. Uns dizem que é Yeshua, todos judeus, messiânicos. Uns dizem que é Yeshua, outros dizem que é Yashua, outros dizem que é Yoshua, e alguns poucos, como nós, dizemos que é Yahushua. Aí vocês têm uma tendência natural de supervalorizarem o conhecimento que vem dos judeus.
Não, mas aquele ali são os judeus. Primeiro que, se vocês pesquisarem só entre eles, vocês vão encontrar esses 3 ou 4 formas diferentes. O que já mostra para vocês que não é o fato de ser judeu que vai fazer alguma diferença, né? Existem, da mesma forma que lá em Israel eles falam, não, porque os cristãos, quantas dezenas e dezenas de denominações cristãs existem aqui, cada uma pensando de um modo. Da mesma forma são eles lá. Então não é por aí. Não é por aí. Não é porque judeu disse. Se eles soubessem a verdade simplesmente pelo fato de serem judeus, até hoje aquela nação não estaria do jeito que está, né? Não estaria. É uma nação que tem tudo para ser a nação número 1 do planeta Terra e é uma nação que nunca teve paz. E vou continuar dizendo a vocês, embora alguns não gostem de ouvir, nunca vai ter paz. Porque no dia que aquela nação tiver paz, a Bíblia terá que ser mentirosa. Porque o nosso Salvador garantiu que eles, né? Está lá, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes vos quis proteger como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas e não quiseste. Serás pisada até o dia em que clamares. Como é que é? Eles como nação já clamaram isso? Admitem isso? Não. Lógico, lá tem cristãos, mas a nação como nação, eles não clamam isso. Ao contrário, eles dizem que aquele que veio, eles estão esperando o Salvador deles. Eles continuam esperando o Salvador deles. Então, se aquela nação tivesse paz, a profecia do nosso Salvador seria mentirosa, né? Mas alguns, não, Israel. Não é assim também, nós temos que ver o que está escrito. Bom, e vamos ler Gênesis 29, 35. Vamos ver indicativos na Bíblia do nome e da pronúncia do nome. Deixando que a Bíblia nos informe isso. Todo o resto eu tenho certeza que vocês já estudaram e já sabem, de repente já sabem até isso. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse, agora eu louvarei o Senhor, por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. Veja só, uma das mulheres de Jacó disputava com a irmã quem dava mais filhos para Jacó para conquistar, que o valor de uma mulher naquela sociedade, naquela época, era tida pelo número de filhos que dava para o marido. Era esse o valor que a mulher tinha. Então ela disputando com a irmã, que também era mulher de Jacó. Então ela fala assim, vou gerar, quando ela gera o último filho, ela diz, aliás, não ela diz, não vou mais ter filhos para disputar com a minha irmã. Agora eu vou louvar o Eterno. Diz, é o texto que vocês estão lendo. E por isso, para louvar o Eterno, ela deu o nome do filho como? Judá. Então nós já sabemos que na palavra aportuguesada para Judá está o nome do Eterno. Porque o texto está nos dizendo que ela deu este nome para aquele filho, para com o nome deste filho ela louvar o Eterno. Então não adianta A ou B ou C ou douto, nós temos que começar daí. Então, em português nós falamos Judá. E em hebraico, esta palavra que está traduzida como Judá
como é que se lia no hebraico primitivo. Yal-Hudá. No hebraico primitivo, esta palavra se lia Yal-Hudá. Até no hebraico. Eu escrevi aqui, para vocês verem em hebraico como é que se escreve uma coisa e outra. Aqui, ó. Em hebraico, só quem está aqui é que vai ler. O nome do Eterno, Yud-He-Vav-He, se grafa em português assim. E o nome Judá, que aí está, no hebraico está grafado assim. Compara isso que está aqui em hebraico com isso que está aqui do nome do Eterno, que vocês vão ver a diferença mínima que é. Ora, se eu sei pronunciar o nome do filho de Jacó, não tem como eu dizer que eu não sei como pronunciar o nome do Eterno. Ah, mas eles dizem que não sabem o nome do filho de Jacó, eles sabem o nome do filho do Eterno, porque não querem. Eles estão mentindo para o mundo há décadas e décadas que eles estão mentindo para o mundo. Eles não querem que o mundo tenha esse conhecimento. Eles querem que esse conhecimento seja restrito a eles. Essa é que é a verdade. E isso não precisa ninguém, é o que eu estou falando. Basta vocês fazerem essa comparação. Pega numa Bíblia hebraica e compara como que no hebraico está escrito Judá e como que no hebraico está escrito o nome do Eterno. Compare e você vai lá. Praticamente é idêntico. Só tem um finalzinho ali, porque justamente há uma diferença no finalzinho. Mas o início é idêntico os dois nomes. Essas coisas que vocês têm que aprender a pesquisar e saber, não pela boca de homem, mas pelo que o texto está mostrando a vocês. Mais à frente, aí depois, eles como resolveram que as demais nações não deveriam saber pronunciar o nome do Eterno, porque eles dizem que é um Pai eterno apenas da nação deles, tanto que vocês vão ver o tempo todo na Bíblia a luta de Pedro e de outros para que gentio nenhum fosse evangelizado. Eles acham que as demais, sempre acharam que as demais nações não tem nada a ver com o chamado Deus deles. Essa palavra Deus eu também evito porque já é produto dessa falsificação toda. Repito, embora vocês vão encontrar a Bíblia o tempo todo cheia dela, mas essa palavra Deus não existe nos originais. A palavra Deus na Bíblia é a substituição ou do nome ou de uma outra palavra adulterada que vem logo em seguida, que eu vou falar sobre ela para vocês também. Mas nos originais não existe. Como eles acham que o Ser Supremo é exclusividade deles, então eles não querem que ninguém mais conheça o nome para clamar, porque eles sabem a importância que tem o nome. Eles sabem, sendo uma nação tão pequena, tão ínfima, e estando sustentada nesses séculos todos em guerra praticamente com o mundo todo, eles acham, e eles têm grande dose de verdade, grande dose, não totalmente, mas eles acham que isso é porque eles conhecem o nome. E mais ninguém conhece, nem o povo judeu conhece. Israel, ou aquele povo que está lá, conhece não. Meia dúzia de rabinos conhecem. Meia dúzia de rabinos que não pronunciam e não dizem para ninguém. Entendido? Eles acham que o segredo deles estarem ali é porque eles conhecem o nome. Então, por isso, eles não querem que nenhuma nação aprenda, porque essa é a força deles. Então, mas o que eu estou falando, qualquer um que pesquisar
a grafia hebraica do nome do filho de Jacó com o nome do Eterno, vão ver que não tem como saber pronunciar um sem saber pronunciar o outro. Logo essa conversa que vocês vão ler, vão ver as pregações, vão ver os estudos, vão comprar livros, o nome se perdeu, é fruto de ou mentira de uns ou ignorância de outros. Ok? Aí vem uma outra questão. Ainda dentro disso, agora alguém lê o Salmo 76, versículo 1. Estamos caminhando, vocês veem, vocês podem jogar no lixo tudo que eu falar. Que vocês não podem jogar no lixo são os versículos que eu estou dando para vocês analisarem. Isso não. O que eu falar, vocês podem jogar no lixo. Mas anotem os versículos da palavra para vocês estudarem. Esses versículos valem ouro. Alguém lê Salmo 76, versículo 1. Conhecido de Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Conhecido de Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Alguém lê outra tradução. Deus é conhecido. Seu nome é grande em Israel. Lê um só, para os demais ouvirem. Que a maior parte não abre Bíblia, só fica só ouvindo. Deus é conhecido. Em Judá. Em outras traduções vem: em Judá o teu nome foi conhecido. Eu ouvi uma terceira tradução aí. Alguém lê? Conhecido é Deus em Judá. Tá bom. É o seu nome em Israel. Então o foco é o nome. Está, mesmo em qualquer tradução, dá para se entender que o foco do versículo é o nome. E diz que em Judá, o nome do filho de Jacó, o nome do Eterno é conhecido. Exatamente o que eu mostrei para vocês antes. Então vocês vão ver que com tudo que adulteram, com tudo que modificam, a verdade está ali, mostrando a cada um que se debruçar a não ouvir palavras de homens, mas ir buscar na verdade, ele vai encontrar a verdade ali. Justamente nessas adulterações todas nós vamos ver a verdade se impondo, se implantando e mostrando a quem queira se dedicar e crer nela, que vai encontrar a verdade ali. Ok? E nós temos muitos outros versículos espalhados pela Bíblia nos mostrando que nós não temos hábito, nem ferramentas, nem treinamento para aprendermos a pesquisar ali a verdade. Por isso que nós vamos encontrar, olha, isso tudo aqui já deve ter sido projetado para vocês várias vezes, porque o reverendo Francisco tem isso, é uma das primeiras páginas de um dos meus livros, então ele já deve ter projetado isso para vocês N vezes. E quem pegar esses versículos todos e lê-los, vai encontrar muito mais do que o que eu estou falando nesses minutinhos rápidos e corridinhos aqui. É só pegar e ir lá e ler. Ler, meditar, um a um. Não vai ter nem 0,1% de dúvida de qual é o nome e qual é a pronúncia do nome. Por isso que nós vamos encontrar também, mais à frente, sobe por favor. Outra coisa, dizem que em Êxodo 3,14, que o Eterno falou para Moisés que o nome dele era Eu sou o que sou. Não é isso que está escrito lá. Se vocês forem na Bíblia hebraica Stuttgart, lá vocês vão encontrar o nome grafado, as 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re. Está lá. Mas nas traduções, aí eles botam Eu sou. Isso não é nome. Isso não é nome. Mas dizem. Então lançaram essa Bíblia
a partir da King James de 1611, restauraram os nomes. Nesta Bíblia, aí aparece Yahu. Yahu é diferente de Yahoo, é verdade. Esse é o problema. Mesmo aqueles que conhecem a verdade, querem restaurar a verdade, criam mais confusão ainda. Porque aí pegam a verdade no meio do caminho. E ao pegar a verdade no meio do caminho, vão criar novas gerações com menos erros, mas também errado. Porque, já expliquei a vocês, nós temos diversos versículos dizendo que o Eterno mandando que colocassem o nome dele, que os judeus colocassem o nome dele nos seus filhos, para que ele abençoassem a casa deles. Eles viam esses versículos, que está tudo ali. Ao mesmo tempo, eles deram uma interpretação a Êxodo 20, de tomar o nome santo em vão, de que não podia tomar o nome. Aí eles ficaram. Como que nós vamos fazer? Bom, nós não podemos então pronunciar o nome sagrado. E não queremos ensiná-lo às demais nações. Se nós ensinarmos ao nosso povo, do nosso povo vai chegar às demais nações, nós não vamos ter como impedir. Então aí eles pegaram e deturparam a interpretação de Êxodo 20 e começaram a dizer que ali estava a proibição de pronunciar o nome, quando nós temos muitos versículos bíblicos dizendo que ele queria que o nome dele fosse conhecido entre todas as nações. Mas eles resolveram assim, os judeus resolveram assim, que não seria conhecido, só de meia dúzia de rabinos. Ao mesmo tempo, eles sabiam que ali estava a verdade e que as casas deles seriam abençoadas se eles colocassem o nome do Eterno. Então, mas como que eu vou colocar o nome se eu não posso pronunciar o nome, se eu não posso saber o nome? Então a gente muda um bocadinho. Se mudar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, vai estar próximo, mas já não vai ser o nome. Aí começou a surgir, em vez de Yahu, começou a surgir Yahu, Yehu. Foi assim que começou a surgir. Por isso que o primeiro-ministro que está lá é Benjamin Netanyahu. É justamente por causa disso. É uma forma de quererem a verdade, quererem serem abençoados pela verdade com uma pitadinha de mentira. Entendido? Essa é que é a tradução exata disso. E é por isso que vocês vão encontrar pessoas, judeus, dizendo que o nome... Até porque muitos acreditam que é mesmo. Passaram-se tantos séculos no meio dessa mentirada que aprenderam assim, gerações aprenderam assim e hoje eles acreditam que é assim. Então, por isso que vocês vão encontrar judeus dizendo que a pronúncia é Yahu, outros, até porque se fosse a pronúncia correta, eles não falariam. Tudo que eles pronunciam, vocês podem ter certeza que é porque eles sabem que não é. Porque o que eles sabem que é, eles não dizem. Então, quando vocês encontram judeus aprendendo e ensinando que o nome é Yahu, é Iohu, é Iehu, e consequentemente Yahushua, Yerushua, Yorushua, está tudo errado. O nome é Yahushua. E o nome do filho, Yahu. O nome do pai, Yahu, o nome do filho, Yahushua. Ok? O que eu estava falando? Aí surgiu essa Bíblia, que restaurou, mas restaurou com erro. Restaurou Yahu. Não é Yahu, é Yahu. Eu sempre brinco que Yahu é nome de site. Né? Tem um site lá que é Yahu. Sobe mais um pouco, vamos dar pulos, e o tempo está
passando. Tem um mundo de coisas que poderíamos falar. Todos esses versículos aí poderíamos analisar, mas precisaríamos de dias. Mas estou dando saltos. Peraí. Estou dando saltos na verdade. Mas aí cabe a cada um que se interessar. Quem não se interessa, aí vem também Iá. Iá é a abreviatura que eles usam de Yahu. Daí quando a palavra aleluia no hebraico, todo mundo fala aleluia. É Ale e Iá, como abreviatura de Ale e Yahu. Aí eles abreviaram a palavra Yahu, que eles não pronunciam, aí criou-se a palavra aleluia. É assim que criou-se, que é louvado. Aí, e quem traduz, vocês não vão encontrar quase praticamente ninguém traduzindo correto. Mas eles traduzem errado propositalmente. Não é por ignorância, não. Eles dizem que aqui está louvado seja o Senhor. Outros dizem louvado seja Deus. Outros dizem louvado seja o Eterno. Mas o que está escrito aqui é louvado seja Yahu. Mas como eles não querem pronunciar Yahu, então eles vêm com essas coisas todas. E aí tem outros que dizem aleluias. Aí, pois é, aí fica essas. Sobe um bocadinho, deixa eu ver o que está escrito aqui. Pois que sobre a cidade é outra coisa. Está grafado na Bíblia que vocês têm em qualquer tradução, certa ou errada. Está lá escrito: pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, eu começo o castigo. Ora, então ele está dizendo que a cidade dele tem um nome dele. Então como que sabem pronunciar o nome da cidade e dizem que o nome dele se perdeu? É porque é mentira. Uma mentira descarada, que não resiste a 2 minutos de análise de alguém que estude, né? Ah, mas como é que eles pronunciam o nome da cidade deles? Hoje eles já não pronunciam Yahushualém. Não, aí eles sabem disso, então eles pronunciam Yeshualém. Justamente porque o início eles não querem pronunciar, que é para ninguém saber. Mas o nome original da cidade, eles comem o início. Então hoje eles falam Yeshualém. Mas o nome correto da cidade é Yahushualém. Por isso é que a palavra diz que o nome dele está na cidade que ele escolheu. Assim como está no povo. É o que eu vou falar em seguida. É o que ele diz, que ali, que a cidade que ele escolheu para ser a cidade do grande rei, conforme o nosso Salvador vai dizer lá em Mateus, é justamente ele colocou o nome dele lá. Como colocou o nome dele, conforme ele já adiantou, no nome do povo dele. Como é que é o nome? Como é? Falam aí, o que vocês sabem. Pois é, Yahudim. Essa é a pronúncia correta, mas hoje ninguém lá pronuncia Yahudim. Todo mundo hoje lá fala Yadim. Algumas coisas, Iedim, algumas coisas assim. Justamente porque tudo pelo problema do nome. Mas o nome correto daquele povo é Yahudim. Por isso que ele vai dizer que vocês... Alguém lê... É mais fácil buscar na cabeça do que tentar achar aí. Tanta coisa que tem aí. Alguém lê, por exemplo, Tiago 2:7. São eles os que blasfemam o bom nome sobre o que vós foi invocado? Exatamente. Todo mundo lê isso aí e passa batido e não entende o que o texto está dizendo. Lê de novo bem alto. Não são eles os que blasfemam o bom nome que... Sobre eles foi colocado, falando dos judeus, que eles, com as atitudes deles, eles blasfemam o bom nome que foi colocado sobre eles, mostrando que no nome que eles carregam está o nome do Eterno. Então, quando o Eterno colocou eles para serem chamados de Yahudim, estava
colocando o nome dele naquele povo. E quando aquele povo faz coisas erradas, blasfema o nome que eles carregam. É o que o texto está dizendo. Alguém lê Apocalipse 3:1. Tudo isso está aqui. É que para eu achar aí, vai demorar, então a gente pula assim para passar para outro tema. Alguém lê Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives e estás morto. Tens nome de que vives e, no entanto, estás morto. Você é um morto carregando o próprio nome da própria vida. É isso que ele está dizendo. Vocês são um povo que carregam em vocês o próprio nome da própria vida e, no entanto, vocês de Sardes é um povo morto pelas atitudes de vocês. Ou seja, o nome é importantíssimo, mas por si só não resolve não. Senão, Sardes não estaria na condição em que estava sendo repreendida. Daí dizer, se o povo que se chama pelo meu nome, pois exatamente. Segundo Crônicas, todo mundo sabe, 7:14. E se o povo que se chama pelo meu nome, o nome dele. Então, sobre o nome, eu acho que essa panorâmica assim genérica é mais importante do que nós irmos detalhar, porque para nós lermos esses versículos todos e explicar cada um deles, nós precisaríamos de vários dias. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o nome, pode fazer, senão eu vou mudar de tema. Alguma? Não? Então, vamos mudar de tema. Você acabou de assistir Conheça um pouco mais.